E eu quero convidá-lo para uma leitura. Filipenses capítulo 3, verso 7, diz assim: entretanto, todas essas coisas que eu antigamente julgava muito valiosa, agora lancei-as toda fora, a fim de poder colocar minha confiança e esperança só no Senhor. Amém? Que a nossa confiança e a nossa esperança esteja no Senhor, que é o consumador da nossa salvação. Cantamos o hino 338, enquanto você traga o seu dízimo, a sua oferta, o seu pedido de oração no altar do Senhor. Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça crendo que há de obter a resposta sem a fé enfraquecer. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. E o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dá-lhe tudo quanto a Ele suplica. Ele prometeu e não irá falhar. Sua fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por alguém que firme nele confiou e que da promessa se não duvidou. Nossa fé Jesus contemplará. Nossa fé Jesus contemplará. Tudo que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Nossa fé Jesus contemplará. Amém. Nós vamos orar mais uma vez, agradecendo pelos dízimos, pela oferta. Alguém aniversariou essa semana? Alguém que aniversariou essa semana aqui, eu gostaria que ficasse presente. Temos alguns irmãos que aniversariaram, mas não está presente nesse momento. E nós vamos orar também pela filha da Maria, que é Queria convidar a irmã Lígia, que estivesse aqui. Irmã Lígia, estivesse orando nesse momento. Vem aqui à frente, irmã. Agradeça pelos dízimos, pelos aniversariantes.
Coloque a vida dessa família nas mãos do Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua grandeza na nossa vida. Te agradecemos, Senhor Deus, a oportunidade de todos dizimarem, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Jesus, por este culto que está sendo prestado a Ti. Te buscamos, Senhor Jesus, agora, para que o Senhor venha operar, Senhor Deus, na saúde dessa criança. Senhor Deus, nós acreditamos, Senhor Deus, que tudo tem um propósito. Que o Senhor vá curar, Senhor Deus, e ela poderá testemunhar da Tua maravilha ainda, Senhor. Te agradecemos, Senhor Jesus, também pela vitória, Senhor Deus, desse projeto, desta igreja, durante esse trabalho que vai ser feito no Carnaval. E desde agora, Senhor Deus, nós te pedimos que nos prepare, Senhor Deus, para que Tu venha nos abençoar e trazer, Senhor Deus, a Sua presença em outras almas também. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma outra coisa que eu queria colocar do evangelismo, como será um processo de relacionamento nós queremos desenvolver. A minha orientação tem sido para que as irmãs abordem meninas e mulheres e os irmãos abordem homens, meninos, rapazes, para nós não termos nenhum constrangimento, nenhuma situação difícil em relação a isso. Quero convidar a irmã Dorcas aqui. Nós somos felizes porque a Lorena está de volta, né? A irmã Dorcas participaram nesses dias da Convenção Batista Brasileira. Eu tenho acompanhado a distância, sei que foi uma bênção. Já compartilhei até com alguns irmãos os vídeos postados. Mas a irmã Dorcas, eu pedi a ela nessa manhã que ela pudesse nos edificar com aquilo que edificou ela lá na convenção. E eu tenho certeza que ela nos trará algo muito bom. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer que os irmãos oraram pela nossa viagem e foi uma bênção a viagem. Tudo muito legal, né, Lorena? Não teve nada que não fosse legal. Mas, rapidamente, eu gostaria de passar, é lógico que eu não posso passar tudo, porque como é que eu podia passar tudo que a gente viu lá, né? Em primeiro lugar, eu quero dizer que a convenção teve tanta gente que as inscrições acabaram e não pôde inscrever todo mundo. Teve 2.229 pessoas inscritas e aí acabou, não tinha mais inscrição. A reunião das mulheres foi 1.300 mulheres inscritas e tudo muito abençoador. Parece que a mesma quantidade de pessoas que tinha lá no recinto tinha do lado de fora, lá no telão. Era muita gente, mas eu não estou muito preocupada com esse negócio de muita gente, não. Eu estou preocupada em passar para os irmãos os cultos. Muito culto, louvor muito bom. A ênfase, irmãos, da convenção foi a seguinte: desafiados a ser o padrão submisso a Cristo. Eu fui desafiado por isso. E eu gostaria de passar isso para a igreja que dá bom. Eu estava conversando um pouquinho com um pastor ali. Eu gostaria de passar para a igreja que dá bom que nós todos precisamos ser submissos ao Senhor. A gente diz que é, mas não é não. Tá? Quando a gente ouve determinadas coisas, eu ouvi, e aí eu sei que eu não sou o que eu queria ser e que precisava ser e que eu preciso ser e que a igreja precisa ser. O pastor Silvaldo, Luiz Silvaldo, era o presidente, né, até o último dia era o presidente, e a primeira mensagem foi dele. E o título da mensagem dele é que Deus está presente. Ele abordou muita coisa, ou quase tudo, sobre igreja. Mas ele falou umas coisas, e eu estava dizendo para o pastor, coisas que mexeu comigo, e eu fiquei preocupada. Olha o que ele disse lá, na mensagem. Que a igreja, tem igrejas, tem pastores, membros de igreja, que são ateus. Fiquei muito preocupada com isso. Estou preocupada com isso ainda. Não passou a preocupação, não. Fiquei preocupada comigo.
Porque se eu digo que amo o pastor, que eu amo a Deus, mas não amo o pastor que eu estou vendo, mentirosa, né? Então, essas coisas me levam ao ateísmo. Será que você também não pode pensar nisso? Que eu pensei e estou pensando na minha vida de crente. Se eu sou ou não sou ateia? E se eu sou, eu estou enganando a mim mesma e estou mentindo aqui na igreja. Eu preciso rever isso aí muito sério. Ele falou muito também sobre a EBD, pastor. Falou muito sobre a EBD. A bênção que é a EBD. Mas ele disse uma coisa, que uma classe de escola dominical que tem mais de 20 alunos, o professor engana que está ensinando e o aluno engana que está aprendendo. Ele disse isso lá, eu estou passando o que ele falou. Não estou falando de mim, não, estou falando o que ele falou. Mas foi uma mensagem assim, muito maravilhosa e é para a gente se preocupar com a vida da gente espiritual. Muito, a gente tem que se preocupar. Eu tenho que me preocupar como é que eu estou vivendo diante de Deus. Eu tenho que me preocupar com o meu relacionamento com os irmãos. Eu tenho que me preocupar sobre isso. Porque depois não adianta eu ir lá para fora pregar para os outros se eu não estou vivendo aqui dentro. Né? O que eu vou falar lá fora se aqui dentro eu estou sendo empecilho para a vida de muita gente? Então a ênfase, eu disse, é essa. O tema foi integralmente submissos a Cristo. Integralmente submissos a Cristo. A divisa foi Romanos 6:22 e eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia agora, Romanos 6:22. E a Celi dizia para mim assim: Dorcas, mas que versículo, hein? Esse versículo é divino. A Bíblia é toda divina, mas tem coisas que mexem com a gente. 6:22. E diz a palavra do Senhor assim: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para santificação e, por fim, a vida eterna. Essa foi a divisa. E o hino foi 62 do Nário por culto cristão, aquele hino que a gente custa muito a cantar. Jesus, sempre te amo, porque sei que és meu. A ti toda honra e louvores dou eu. Eu disse para o pastor, e vou repetir aqui agora, lá não tinha estrela não, irmãos, a estrela lá era Jesus Cristo. Tudo era muito tranquilo, as mensagens eram muito tranquilas, mas com muito poder do Espírito de Deus nelas. A gente sentia tudo isso, o louvor era do mesmo jeito. Mas eu quero rapidinho, pastor, para não tomar o tempo do Senhor, eu quero rapidinho dizer para os irmãos os temas das mensagens e dos estudos que a gente teve lá. Eram coisas assim, tudo dentro deste tema de integralmente submisso ao Senhor. A gente, em primeiro lugar, o pastor Shed ministrou que nesse tema nós precisamos estar nos preparando para aprender. O pastor estava conversando comigo ali um pouquinho e disse que às vezes, como eu, que já fui a muitas convenções, né, que já estou com 82 anos, às vezes eu vou para um lugar desse, achando, eu já aprendi tudo, não tem nada mais para aprender. Mas aí eu chego lá, eu quebro a cara, né? Monto um porco ensaboado, porque eu chego lá, eu tenho muita coisa para aprender e a gente tem muita coisa para aprender. Então, o primeiro foco foi integralmente submissos ao Senhor, preparando-nos para aprender. Depois também, o pastor Shed, em outra ocasião, diz que nós temos que estar submissos ao Senhor para viver os valores do reino e a consolação do Espírito Santo de Deus. Depois, nós também, vimos lá, o pastor Evaldo,
nós não estávamos na hora, mas ele falou sobre vivamos em mansidão e saciemo-nos na justiça. Nós não somos mansos, né? Qualquer coisa a gente fica irritado, qualquer coisa a gente torce a cara para o outro, qualquer coisa a gente não olha mais para o outro, não é não, Celinha? A gente não olha mais para o outro, qualquer coisa na reunião, para a gente se fazer poderoso, a gente põe a voz para cima para o outro aquietar, achando que isso é poder. Isso é poder não, irmãos, isso é fantasia. A gente precisa estar mesmo vivendo integralmente com o Senhor para a gente ter mansidão, senão a gente não tem. E estar no Espírito do Senhor. Um outro tempo, foi um pastor que veio lá da América, né? Ele teve que ser traduzido. Nós precisamos obedecer o chamado do Senhor. Às vezes você pensa, não, eu já estou velho, não tem mais nada para fazer. Não, mas Deus, antes da gente morrer, Deus ainda está aí dando coisa para a gente fazer, né? No serviço, eu tenho que testemunhar do Senhor lá no serviço, na minha casa. Se eu não puder acompanhar o povo como eu acompanhava antes, mas eu posso estar orando pelo povo. A gente tem que estar ligada integralmente no Senhor para obedecer também o que é que Ele quer de nós. E esse pastor disse que há igrejas que gostam muito de cantar, de comer e de brigar. Cantar, comer e brigar. Então, misericórdia, às vezes a gente é misericórdia mesmo. E às vezes a gente entra nos contextos deste e a gente nem percebe que a gente está fazendo essas coisas, né? Cadê a comunhão que a gente tem que ter uns com os outros? Se eu gosto de brigar, eu não tenho comunhão, não é verdade? Se eu estou brigando é porque eu estou sem comunhão. E eu preciso. E a gente ouviu muito falar em comunhão também lá. Se tiver comunhão, o evangelho não pode prosseguir. A gente tem que ter comunhão aqui para poder falar lá fora, meus irmãos. A gente não pode ser diferente disso aí. Uma outra coisa, o pastor Ney Ladeia, ele esteve na programação de Impactamos Gramado. Irmãos, foram 25 mil evangelhos de João. Até eu distribuí evangelho, né? Porque os evangelhos foram dados, né, Lorena? Foram dados aonde a gente ia, a gente distribuía evangelho, sabe? Se eu chegasse lá na loja, aonde eu fosse, eu distribuía evangelho de João. Foi a convenção evangelística mesmo, sabe? E a noite evangelística com o pastor Tércio, que é o genro do pastor Miqueias, eu estava falando ali com o pastor, uma coisa maravilhosa, né, Lorena? Pastor Tércio é aquele pastor que muita gente que conhece, que ele fica traduzindo quando vem gente de fora, ele sai com essas pessoas para traduzir. E a mensagem poderosa, simples, conversando, andando de lá para cá e falando, e quando chegou no final da mensagem, lá na frente, muita gente se rendendo, muita gente. Eu queria abrir um parênteses para dizer para os irmãos que nós estávamos num estado completamente fora de Cristo, estado que tem mais macumba do que na Bahia, sabe? Estado espírita, mas o Senhor entrou lá nesses dias e impactou. O pastor Fernando Brandão, parece que ele dorme, toma café, almoça, janta, missões. Aquele homem vai lá para frente, aquele homem move um negócio, eu não sei, eu acho que ele está realmente vivendo integralmente com Deus, meus irmãos.
Porque para fazer o que aquele homem faz, só Jesus na vida da pessoa. Não pode ser ele sozinho. Ele não está só, ele está com Deus. E 213 pessoas, nesses dias, se renderam a Jesus Cristo, o relatório que eles deram. E ele, o pastor Fernando, fez um apelo para que alguns convencionais que estivessem lá, que foram à convenção de outros estados, pelo menos umas 10 pessoas, pudessem ficar lá para ajudar nesse primeiro momento aquelas pessoas convertidas que ficassem. E ele conseguiu essas 10 pessoas ficarem lá para ajudar. É coisa de Cristo, é coisa de Cristo. Aí o pastor perguntou para mim, e para você, como é que foi? Ah, para mim, eu já falei, não quero ser ateia, né? Não quero, eu quero ser serva do Senhor. E vou dizer mais uma coisa para os irmãos. Vê aí se você é ateu, se você é ateia, você está aqui, mas se você tem essas características, peça ao Senhor que tire de você, para que você seja servo do Senhor, servo do Senhor. Mas ainda tem mais um bocadinho aqui. Eu falei isso, a noite de evangelismo, a noite de missões, também foi maravilhosa. Missões nacionais agora, desde a vez passada, ela faz junto com missões mundiais. E muitos missionários, meus irmãos, muitos missionários lá na frente, com luzinhas acesas, né? Uma coisa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Eu gostaria que a igreja toda estivesse lá para ver aquelas coisas que nós vimos. Porque o poder de Deus, quando eu deixo Deus funcionar na minha vida, o poder dele floresce no meio. O poder de Deus que nós vimos lá. As músicas, hino que a gente canta, que a gente muito tempo não ouve cantar, parecia novo na minha vida. Era uma coisa assim, muito, 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 muito legal. Depois, Lorena, com certeza vai ter tempo de contar um bocado de coisa aí, porque eu sozinha não vou contar tudo, né, pastor? É muita coisa para contar. É muita coisa para contar. Mas eu queria trazer esses textos, de coisas, para que os irmãos pudessem, né? Aí, essa noite de missões foi integralmente submissos a Cristo no cumprimento do dever da missão. É isso que a igreja vai fazer na terça-feira. É isso que a igreja vai fazer terça-feira. Integralmente submissos a Cristo cumprir a missão. Nós estamos aqui aprendendo e vamos lá para a rua cumprir a missão. Foi isso que a convenção fez lá em Gramado. Agora, eu só queria dizer aos irmãos o seguinte: antes de irem para a rua, submetam-se realmente a Deus. Submetam-se totalmente a Ele. Falei, Senhor, eu vou lá para a rua, vou encontrar o demônio lá. Porque lá, principalmente a gente quer carnaval, irmão. O que os irmãos vão encontrar lá? Demônio, tá rindo, Écio? Demônio, é demônio mesmo que está rindo, está lá, né? Só demônio. Então você tem que estar submisso, muito submisso ao Senhor nesse encontro. E a gente, para cumprir a missão, tem que estar integralmente submisso a Deus nisso aí. A outra, eu disse do pastor Tércio, do pastor Shed, ele fez as duas primeiras, bem-aventurança, tá, pastor? Foi tudo sobre bem-aventurança. As duas primeiras bem-aventuranças, depois o pastor Evaldo, depois foi pregando tudo sobre a bem-aventurança, depois veio esse estrangeiro lá, que foi pregar e era também sobre tudo envolvendo isso aí, e agora também, sejamos promotores da paz, submissos ao Senhor em promover a paz, felicidade, mesmo que em meio a perseguições. Esse foi o pastor Paulo Fernando Cabral. Este homem também assim, trouxe exemplos assim muito, muito, muito maravilhosos para a gente aplicar na vida da gente. E ele diz que o remédio para isso tudo é o perdão. E esse remédio só vem
através do Evangelho de Jesus Cristo. Se eu estou realmente no Senhor, eu tenho que perdoar as pessoas que me ofendem. Mas é perdoar mesmo, irmão. Esse negócio de vir aqui na frente e dizer que perdoou, depois passa por mim e não me cumprimenta, que perdão danado é esse aí? Perdão não. Não é perdão não, isso é fantasia. Você está rindo, pastor Juventino? É verdade. É verdade, é fantasia. A gente precisa estar integralmente ligado no Senhor, no espírito de perdão, espírito de paz. E eu fiquei pensando, se nós queremos uma igreja saudável, que está vindo desde lá não sei de quando, com esse tema de igreja saudável, ela não conseguiu ainda ser saudável, por causa de mim e por causa de você. Por isso que ela não é ainda saudável, porque nós não estamos ainda integralmente submissos ao Senhor naquilo que Ele quer que sejamos submissos a Ele, sabe? E mexeu tudo comigo, tudo isso que eu estou falando para mim, tá, irmãos? Eu estou falando para a igreja, passando para a igreja, porque primeiro falou comigo. E se falou comigo, pode falar com você também, né? Então, meus irmãos, nós precisamos também ser integralmente ligados ao Senhor, fazendo diferença, aplicando essas coisas. Isso foi o pastor Luiz Saião, muita gente que conhece. E depois disso tudo, meus irmãos, teve essas bem-aventuranças todas. Aí, pastor Ronaldo, lá na mesa, alguns pastores foram para lá e outros pastores não foram, os pastores já certinhos para ir para lá, teve como se fosse um parlamento. Eu poderia fazer a pergunta, que eu achava ainda dúvida no meu coração. O senhor, como pastor, podia fazer uma pergunta que você tivesse dúvida no coração. E aquelas, olha, mas foi muito bom. Pena que aquele borbotão de gente, não dava muito para você saber tudo direitinho, né, Lorena? Porque, querendo ou não, as pessoas conversam ali e você fica meio confuso. Mas foi bom. Aí eu pensei até o seguinte, eu vou chegar lá, eu pensei, nem comentei nem com Lorena, nem com Celi. Pensei assim, eu vou chegar lá e vou falar com o pastor Ronaldo. Quem sabe um dia de manhã, num culto da manhã, poderia fazer um parlamento aqui sobre as bem-aventuranças, pastor. Porque a gente fala nas bem-aventuranças, mas tem muita coisa nelas que eu posso aplicar na minha vida que não aplico. Eu posso ser promotora da paz? Com certeza que posso. Posso ser promotora de perdão? Sim. Posso ser promotora de felicidade? Sim, posso. Nós todos podemos. É só nós vivermos integralmente submissos ao Senhor. A última mensagem que nós tivemos não foi um pastor que pregou. Foi o Alexander, lá do Mato Grosso do Sul. Ele tem 32 anos, é casado, tem 2 filhos. Ele disse que quando ele foi convidado, era a noite da mocidade, tá? Quando ele foi convidado, ele ficou pensando, o que falar, o que falar? Aí a mulher dele disse assim, fala com eles o que Deus tem feito na nossa vida. Aí, acho que nos 15 minutos ele pregou, né, Lorena? Acho que ele não passou disso, não. Então, ele contou para nós todos o que Deus tem feito na vida dele. A família, as dificuldades, mas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre ele. Eu gostaria de falar, quase terminando, já estou quase terminando, dizer para os irmãos que o pastor Silvaldo, eu falo Silvaldo, é o sobrenome dele, né? Fez muito apelo para a mocidade. Ele está muito preocupado, porque a mesa diretora só tinha cabeças brancas como a minha, não tinha jovem lá. É, Lorena, só cabeças brancas. As cabeças brancas que estavam comandando estes cultos todos lá. Todos.
E ele estava fazendo um apelo aos moços. Porque a gente morre, como é que fica isso aí? Nós vamos morrer, eles. Como é que fica isso aí? Para que os moços se integrem, entreguem totalmente também ao Senhor e vão lá para frente. Vão lá para frente. Na música, realmente tinha mais pessoas jovens, mas lá no comando era só cabeça branca. E Deus estava usando as cabeças brancas lá. Tá? Deus estava usando todas elas lá. E tudo foi para a glória do Senhor. Foi a convenção, disse eu, convenção de cultos, né? Muitos cultos mesmo. E Deus seja louvado por todas essas coisas. E eu espero ter trazido aqui para a Igreja Aquidauã um pouquinho do que eu aprendi lá. E eu quero que Deus aplique na minha vida, tá, pastor? Todas essas coisas. Que eu esteja integralmente submissa ao Senhor, para que Ele possa me usar no resto da minha vida, para a glória do Senhor. E que Ele possa usar a Igreja de Aquidauã, principalmente agora nessa terça-feira, quando o copinho de água vai ser oferecido, que a água da vida seja... A pessoa que você for conversar, ela veja na sua vida a água da vida. Em nome de Jesus. Que você esteja realmente, totalmente entregue ao Senhor. Ok? Que Deus nos abençoe. Pastor, obrigada. Muito obrigada. Foi com alegria, com muito prazer. E se você quiser saber mais alguma coisa, entre no site da convenção, você vai saber. E a Lorena, no dia, com certeza, quando ela for falar... Ela vai falar da menininha bailarina. Ela tirou até retrato com a menininha bailarina. Que chegou numa condição deplorável, triste, lá em missões nacionais, e foi acolhida. E agora ela é uma menininha, ela quer ser bailarina para ser uma missionária, pastor. E alcançar a gente através do balé. Sabe? E Deus nos abençoe. Amém. Amém. Irmãos, eu estou muito feliz com tudo que eu vi, com tudo que eu tenho visto na convenção desse ano, porque eu tenho entendido que nós estamos no caminho. Tudo que a irmã Dorcas trouxe nessa manhã, do que ela viu, é o que eu tenho convidado você a pensar e a viver. Uma vida submissa, entregue à palavra de Deus. Nós só seremos igreja quando nós vivemos assim. A pergunta que eu fiz para a irmã Dorcas é a pergunta que eu tenho me feito e eu costumo fazer sempre para as pessoas quando me dizem que algo foi uma bênção, né? Eu até contei para ela que um dia uma cunhada minha disse: pastor, eu participei de um culto e foi algo tremendo na minha vida, a mensagem foi maravilhosa. E eu, conhecendo a vida dela, eu disse: a partir daquele dia, o que Deus desafiou você a mudar na sua vida? O que isso representou? E ela tomou um susto com a minha pergunta. Eu disse: não sei. Então, como disse a Doca, foi só fantasia. Porque se a palavra não mexer com a gente, não nos fizer sair de onde estamos, realmente, ela não está ainda produzindo o efeito que precisa em nós. E é isso que precisa acontecer. A Dorcas me disse muito bem: nós não podemos ir para a rua, irmãos, sem vivermos a comunhão aqui dentro, nós não podemos. E o que fazer? Confesse hoje ao Senhor. Confesse hoje. Às vezes nós falamos essas coisas, mas nós ficamos presos a elas, enquanto a palavra já responde para nós, né? Confesse hoje e vai para lá terça-feira, porque isso é pecado. Isso é pecado em nossas vidas. Quando eu não me relaciono, é porque eu estou em pecado contra a vida do meu irmão. Pastor, então não posso ir terça-feira. Mentira de Satanás, você pode. Confesse hoje. Arrependa-te hoje. E o Senhor purificará você do seu pecado. Ele nos fará ser saudáveis. Porque o que nos faz
enfermo, é não tratar da enfermidade do pecado em nossas vidas. Eu quero 5 minutinhos seu. Quero que você abra a sua Bíblia. Efésios 5:18. E eu quero deixar essa mensagem com você nessa manhã. Não se embriaguem, pois a bebida levará você à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. Encham-se do Espírito de Deus. Queridos, eu quero dizer uma coisa a você enquanto eu li esse texto. Recentemente eu li um livro, que eu não me recordo o nome agora, e é um livro direcionado para pastores. O autor é um pastor que estava escrevendo para pastores, e o tema do livro é Andando de Tanque Vazio. Andando de Tanque Vazio. E eu li esse livro, e esse livro falava da história de um pastor, um grande pastor, que teve um grande ministério, mas ele descobriu um determinado momento que o tanque dele estava vazio. E ele escreveu esse livro com muita propriedade do que ele viveu na sua vida, porque ele disse que antes que o tanque dele se esvaziasse, ele recebeu o alerta do tanque vazio. A luzinha amarela acendeu na vida dele, né? Porém, ele cometeu um grave erro na sua vida. Ele continuou tentando seguir em frente, mesmo com a luz amarela, mesmo sabendo que o tanque estava vazio e estava pronto a se esgotar. E houve um momento em que o combustível acabou, em que não houve mais combustível espiritual na sua vida. E aí ele enfrentou uma grande crise do seu ministério. E aí ele enfrentou um grande problema. Quem tem carro ou quem tem veículo sabe que não se anda com tanque vazio. Quando a luzinha amarela acende no caminhão, meu, tem que parar e fazer o quê? Tem que abastecer. Não é isso? Tem que encher o tanque para chegarmos no destino aonde nós temos traçado. E nessa manhã eu quero, nesses 5 minutos, levar você a pensar sobre isso. Porque nos dias de hoje, muitas pessoas têm tentado andar com tanque vazio. E ao tentar andar com tanque vazio, irmãos, existem algumas coisas. Primeiro que nós colocamos a caminhada num risco muito grande. Quando nós andamos com o tanque vazio, nós corremos perigo, porque nós podemos parar a qualquer momento e nos tornar vulnerável a qualquer situação do inimigo, dos ladrões, dos salteadores. Podemos correr risco de sermos atropelados. Andar com o tanque vazio faz com que nós atrasemos a caminhada, que nós não aproveitamos como deveríamos aproveitar, porque construímos para nós mesmos um estresse. Eu já enfrentei isso na minha vida, nas minhas viagens, aquela coisa de achar que o tanque vai dar para chegar, e quando você vê, não tem mais posto para abastecer. E aí todo mundo começa a ficar estressado, apavorado, nervoso, porque a gasolina vai acabar e o que nós vamos fazer? E assim é a vida espiritual. Paulo, quando está escrevendo, ele está dizendo que nós precisamos nos encher, e aí nós vamos entender essa leitura no original, porque aqui não é encher do Espírito, porque o Espírito não é uma coisa que vai nos enchendo, mas no original é enchermos pelo Espírito. Porque o Espírito de Deus é uma pessoa que se relaciona, mas que nos enche, nos preenche da presença de Deus. E de que maneira nós nos enchemos da presença de Deus, irmãos, senão em tudo isso que nós estamos falando aqui, nos tornando submisso em relacionamento com o Senhor. Paulo escreveu na igreja de Colossenses, no capítulo 2, versículo 6, ele diz assim: agora já que vocês são de Cristo,
Já que vocês escolheram Cristo como o Senhor da vida de vocês, busquem o quê? As coisas do alto. Nós falamos um pouquinho hoje na EBD sobre isso. Busquem as coisas de Deus, não as coisas terrenas, não as coisas da carne, mas busquem as coisas de Deus. Parece que às vezes nós temos mentes, eu não sei se a palavra correta é essa, mas mentes esquizofrênicas. Nós sabemos o que precisamos fazer, entendemos o que é dito, mas na hora de transformar aquilo na prática, nós não conseguimos aplicar. Nós não conseguimos viver. É como Jonas. Jonas ouviu o chamado, ouviu o envio, entendeu, mas ele tomou a direção contrária. Às vezes, nós agimos assim. E o que nós somos convidados nesse texto, queridos irmãos, é nos permitir que o Espírito de Deus, na intimidade, no relacionamento, na comunhão, nos faz pessoas cheias da presença de Deus. E aí ele vai falar que essas coisas, do que o Espírito nos enche, do que o Espírito nos encharca, é de quê? Alegria, gozo, paz, benignidade, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. E quando é que começa a acender a luz amarela na vida do crente? Quando que começa a acender a luz amarela e você começa a perceber que está acabando o combustível, que você está ficando vazio, que você está em risco? É quando começa a ser evidenciado as obras da carne e não o fruto do Espírito. Quando você se torna uma pessoa amarga, quando você se torna uma pessoa rancorosa, quando tudo para você está ruim, nada está bom, quando você se ira com tudo, quando você não controla mais as suas atitudes, as suas emoções, porque você está não mais tendo domínio próprio sobre as suas reações. Quando o que é evidenciado na sua vida não é mais o amor, mas era o ódio. Nesse momento, a luz amarela está acesa. E nós precisamos voltar para aquele que nos dá o combustível. E dizer: Senhor, tudo isso faz parte do vazio, da falta da sua presença. Por isso, eu quero me quebrantar de novo. Enche o meu coração do teu Espírito. Tem uma música muito antiga. Quer dizer, nem tão antiga assim, porque eu não sou tão antigo assim, né, irmãos? Mas é antiga. Na minha época de menino, que diz: Santo Espírito em a minha vida, pois com Cristo eu quero viver. Santo Espírito enche a minha vida. Usa a minha para salvar. Que o Espírito de Deus possa nos encher. Que você possa desfrutar de um relacionamento com Deus. O segundo sinal amarelo é quando você mais não consegue tempo, agenda, você não consegue mais levar a sua mente para o Senhor e desfrutar da palavra dele. Quando o crente não lê a Bíblia, irmão, quando o crente não tem contato nenhum com a palavra, uma lâmpada amarela já acendeu há muito tempo. Quando o crente não ora, já passou do amarelinho, está naquele ponteirinho lá, abaixo do reserva já, né, Miro? Está prontinho para desligar e tudo apagar. Então eu quero você nessa manhã desafiar você a dar uma olhada para o ponteiro e ver como é que está o estanque da tua vida. Está no meio, está vazio, está cheio. Você pode sair com segurança daqui, certo da sua caminhada, porque o combustível já está garantido. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e falar com Deus.
Faça a sua avaliação, faça o seu inventário. Veja se em você ainda dá para ser visto o fruto do Espírito de Deus que habita em você. Ou mais, o vazio da falta do Espírito de Deus. E que nessa manhã, você possa ir direto ao posto de combustível, que é o quebrantamento na presença de Deus. Ah, Jesus, nos quebre nessa manhã, Pai, e nos encha da Tua graça, nos encha do Teu poder, Jesus. Que nós não possamos tentar andar, que nós não possamos tentar chegar, ó Deus, sem as condições necessárias. E as condições necessárias, Senhor, para que nós alcancemos os nossos objetivos, é o cuidado, é o amor, é a presença do Senhor sobre as nossas vidas. Nós queremos ser encharcados neste lugar pela presença do Teu Espírito em nós, Deus. Que ao nos debruçar na Tua palavra, que ao nos prostrarmos em oração e em intimidade com o Senhor, nós possamos recarregar as nossas energias para enfrentar as adversidades dessa caminhada, para enfrentar as adversidades dessa viagem, meu Deus, para nós não tornarmos presa fácil na mão dos nossos adversários, Senhor, para que nós não venhamos colocar, ó Deus, a nossa casa em perigo, para que não venhamos colocar as nossas famílias em perigo, meu Deus, para que nós não nos tornemos, ó Deus, vulnerável, ó Deus, a toda a investida de Satanás contra as nossas vidas, mas que nós cresçamos em relacionamento, nós nos tornemos, ó Deus, cada vez mais submisso ao Senhor. Deus, que se outrora houver no meio de nós todo espírito das trevas que se levanta, ó Deus, para trazer, ó Pai, tristeza, angústia, nós repreendemos, e pela luz do Senhor que habita em nós, as trevas possam bater em retirada, em nome de Jesus, Pai. Nos abençoe, nos leva aos nossos lares, em nome de Cristo Jesus.